Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Paulo Antenor de Oliveira, Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins. Paulo Antenor de Oliveira é secretário da Fazenda do Tocantins, é formado em Ciências Contábeis e servidor de carreira da Receita Federal do Brasil. Foi secretário de Planejamento do Governo do Distrito Federal, onde já havia assumido a posição de subsecretário da Modernização da Gestão. Por gentileza. Bom, boa tarde. É sempre um prazer receber convite para falar sobre questões tributárias. Esse especial, primeiro, pelo tema, né? O próprio tema. Segundo, que nesse ato aqui eu estou representando todos os demais secretários de Fazenda. Estou representando o Concefaz, não é o Estado de Tocantins, é o Concefaz. E aí é bom falar porque eu sou travado, eu só posso falar aquilo que tem unanimidade lá, que não é a opinião do Paulo Antenor. Eu tenho essa blindagem. E a terceira coisa é que, como não veio o representante da União, vou poder falar mal da União com muita tranquilidade, que não está nem aí para se defender, né? Vamos tirar dinheiro da União, né, Vismone? Não está presente. Então, vamos fazer nossa reforma tirando um pouquinho da União e passando para os estados. Bom, a visão do secretário de Fazenda, também secretário de Planejamento e de Administração, uma vez já passou por esses 3 conselhos. Soube que, na reunião dos governadores hoje, já se começou a discutir essa visão para se falar com a União. Sei também que os governadores, pelo menos os do Nordeste, já fecharam posição com o que eu vou falar aqui. Então, até pelo tempo, alguns slides aqui eu vou passar rapidinho, porque eu não vou ficar falando o que já foi dito aqui, né? Não vou ficar... Passa primeiro, na visão das secretarias de Fazenda, que essa discussão passa por reequilibrar o federalismo. Nós estamos colocando a questão pacto federativo na mesa, o reequilíbrio, porque não dá para tirar essa peça da história. Ao longo dos anos, os estados têm assumido muitas obrigações, nem sempre correspondentes com novas receitas. Vamos ver se eu acerto aqui agora. Foi? Bom, aí é a discussão que tem vindo, vou passar isso rapidinho. Aí deu uma travada, apertei demais, mas não importa. Isso aí só um quadro para demonstrar que, nos últimos anos, notadamente depois da Constituição de 88, os estados começaram a participar menos do bolo tributário, das receitas. Os municípios aumentaram um pouquinho, foi de 10 para 15 nas nossas contas, e os estados lá diminuíram para 25, ao passo que a União foi encorpando. Isso pode mudar um pouco o índice, mas todo mundo que estuda vai chegar nessa situação. Também é um quadro que demonstra que, para o alto e avante, a União cada vez mais forte, poderosa, ao passo que os estados têm cada vez menos participação no bolo. Isso aí é um quadro que mostra as receitas partilhadas. Notadamente, houve um inchaço nas assim chamadas contribuições sociais, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro. Contribuição social sobre o lucro líquido nunca deveria ter existido. Simplesmente ali, junto, imposto de renda é a mesma coisa, não tem sentido. Mas por quê? A contribuição não é partilhada, o imposto é. Então, é uma forma de tirar recursos que deveriam ir para os estados. Os gastos públicos em saúde, por exemplo, dos estados só foram aumentando, em contrapartida da União diminuindo, e assim nós vamos vivendo. Mais obrigações, mas isso a gente encontra também na educação, em segurança. Não vou brindar os senhores com isso. Muito debate sobre a questão da fatia de arrecadação, tem PEC tratando disso, ou porque a União não deixa seguir, ou porque também os estados não chegam a consenso algum, o fato é que isso não avançou. Aí aproveito para responder a pergunta do colega do Rio Grande do Sul de manhã. Se este é o momento, aqui é um monte de interrogação de manhã, eu acho que os senhores lembram que esse é o momento de discutir questão tributária, pacto federativo. Olha, eu diria o seguinte, há embates a serem feitos. O grande leão dessa discussão é a União. A União, quando está forte, a economia está estabilizada, não permite avançar isso. Hoje, eu diria que o leão está um pouco combaleado. Se empresários e demais unidades de federação quiserem discutir pacto federativo ou reforma tributária, o momento é este.
o momento é este, porque é na crise que se cresce. Na estabilidade, você ganha o que veio você investiu na crise. Então, o momento de discutir reforma tributária e pacto federativo é este. É este. Bom, a grande pergunta, debater a repactuação federativa no auge da crise ou dimensionar a parcela do reequilíbrio federativo suficiente para resgatar os estados da crise? Aqui vocês notem que eu saí um pouco do roteiro, mas os estados, ou o secretário de Fazenda entende que a grande deficiência hoje dos estados é a questão previdenciária. Então, se começa a discutir esse reequilíbrio federativo pela Previdência. Esse quadro aí demonstra a situação deficitária de previdência de todos os estados, algo em torno de 76 bilhões 560. As participações nas contribuições sociais, PIS, COFINS e contribuição social, remontam hoje em 401 bilhões. Bom, como começaríamos essa dimensão? E aqui é o mundo real, é algo para ser discutido, que a gente está levando para Brasília para debate. A dimensão dessa recuperação. A dimensão dessa recuperação nada mais é que a dimensão do déficit previdenciário dos estados. Então, essa é a proposta que os estados, que os secretários de Fazenda estão defendendo junto aos seus governadores e que nós queremos ver debatido. A ideia é se criar um fundo para esse equilíbrio previdenciário e, com ele, repartir proporcional à população 75% e, ao invés da renda, 25%. Como já foi feito em outros países? Bom, o fundo federativo sendo criado, ele corresponderia a 17,5% daquelas 3 contribuições que eu mostrei lá atrás, daria em torno de 70 bilhões e seria dividido dessa forma. Cada um do seu estado pode ver o que isso significa. No caso do meu Tocantins, seria R$1 bilhão anuais. Bom, alguns estados estão melhor que Previdência do que outros. Então, por exemplo, eu vou usar de novo o Tocantins como exemplo, porque eu sou secretário de lá, fico à vontade. Eu tenho um déficit de 500 milhões, tendo 1 bilhão no ano, eu zeraria meu déficit e o que sobraria iria para um fundo de socorro àqueles estados em pior situação. Notadamente, aí, são vários, mas hoje os mais gritantes são Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que daria ali um fundo, um repasse para esses estados de 19 bilhões. Ainda assim, ficaria com déficit no final. Vamos além, vamos além. Aí está o superávit, como seria dividido. Seria o superávit de cada um. Os que estão traço é porque, na verdade, não tem superávit, tem déficit. É o caso de Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Bom, esse fundo solidário, ele ajudaria esses estados com déficit previdenciário. Seria dividido por ele, redistribuído para esse estado proporcionalmente. O que faria, no final, que nessa redistribuição, tem o quadro aí, o déficit de alguns fossem, se não diminuído, pelo menos se não zerado, pelo menos bem diminuído. Mas os estados também defendem a retomada da contribuição sobre o imposto sobre o lucro e dividendos. Nós temos uma posição bem firme com relação a isso e vamos defender essa situação. Os recursos da União, que sairiam das contribuições, seriam retomados de uma forma, parte por esse imposto, e parte também por revisão de suas desonerações, listado ao lado, Simples Nacional, folha de pagamento, entidades filantrópicas e por aí vai. Aí deu mais algumas notícias de jornal para a gente, vou passar por causa do tempo. Vai pular. Isso. Bom,
Imposto sobre os dividendos, lucros e dividendos, nós temos uma pequena demonstração de que ocorre em alguns países. Se eu não me engano, é uma coisa bem jabuticaba mesmo não cobrar, porque só Brasil e aí Eslovênia ou Estônia, um pequeno país que não cobra esse imposto. E isso é algo que nos torna diferente. Nós tributamos muito o consumo e o lucro não. Existe projeto de lei já parado, não tem andado, mas já tem projeto de lei prevendo esse imposto, a retomada dessa cobrança. CPMF é outro tributo. Muito mal se fala da CPMF, mas é um tributo que não se sonega, também paga quem movimenta financeiramente, pode ser discutido isso gerar crédito, compensar de alguma forma o tributo, mas também é algo que está na pauta e que os estados não se furtam a debater. A sugestão de recomposição da receita da União, de novo, se tivesse uma CPMF, viria praticamente da CPMF imposto sobre lucros ou dividendo, diminuindo aí as desonerações. Bom, feito tudo isso, apenas Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul ainda teriam um pequeno déficit previdenciário. Mas, de certa forma, todos os estados teriam condições de equilibrar suas finanças e equilibrar a sua questão previdenciária. Sairia todo mundo da situação que está hoje. Se volto. Esse é um quadro mais geral. Proposta que muda o PIS e o COFINS deve ser apresentada em 60 dias. Essa é a grande mudança do governo federal, que, infelizmente, não vai resolver a questão dos estados. O que a gente tem ouvido de proposta de reforma tributária que vem da União não vai atender, não atende à necessidade do país hoje. E, no dia 16 desse mês, o presidente já falou o impacto federativo que estava disposto a discutir, condicionado à aprovação da Previdência, a reforma da Previdência. Por isso, todo o trabalho do secretário de Fazenda tem esse viés sobre a Previdência, porque é algo que hoje já está, de certa forma, sendo debatido e está na mesa. Há um déficit previdenciário, alguns estados em situação muito pior do que outra. Por isso, os nossos estudos, os nossos debates têm sido no condicionamento da discussão do federalismo, junto também com a solução para o déficit de previdência e, por conseguinte, equilíbrio das contas e capacidade de investimento dos estados. Não é uma reforma tão ampla como foram apresentados aqui, mas, para os secretários de Fazenda, ela está hoje dentro mais das possibilidades reais que nós temos para aprovar. Muito já se falou de reforma tributária, respeitando-se todas as opiniões, discordando-se de algumas. Vou, por exemplo, discordar de que se unificar todo o fisco, agora fisco federal e estadual, vai resolver, em muito parte, a questão tributária. Lembro que a Receita, a União já criou esse superfisco, né, super-receita, agora nós vamos, na verdade, criar uma entidade maior e não resolveu, tanto é que nós estamos 15 anos depois falando a mesma coisa, discutindo a mesma coisa, ou seja, não foi a grande solução, não foi o que resolveu. Por outro lado, muita coisa aqui foi dita que, eu diria, grande parte do que foi dito aqui, tem um viés possível. A vinda do IVA é algo positivo? Entendemos que sim. Mas dizem que o diabo está nos detalhes, né? Ou também eu vi aqui hoje que, da mesma forma que no CONFAS tem que ter unanimidade hoje, na Europa também, no mercado comum, tem que se ter unanimidade na questão tributária. Por quê? Na hora que a coisa aperta, cada um defende o seu. O governador esteve aqui ontem, que eu gosto muito de ouvi-lo, do Mato Grosso, e, na mesma fala que ele disse que respeita a Constituição, a legalidade, ele disse que o CONFAS não aprovou o benefício fiscal dele, mas ele foi lá e fez, independente da aprovação ou não. Olha, o Estado de São Paulo, há poucos dias, publicou um decreto dando crédito para a indústria têxtil. Ok?
Na hora que o calo aperta, todo mundo se resolve. E a unanimidade do CONFAS hoje torna o ICMS uma questão impraticável para secretários de Fazenda. Vou dar apenas um exemplo, senhores, apenas um. Na última reunião do CONFAS, que foi há poucos meses, o Estado do Ceará apresentou uma proposta de isenção de ICMS para produtos para tratamento de câncer. Ele precisava de apoio dos outros 26 unidades da federação. Bom, um Estado não quis e não passou isenção para medicamento para tratamento de câncer. Fica na avaliação de cada um se é legítimo ou não. Há poucos dias, num debate lá no Ministério da Fazenda, também de um CONFAS, nós nos deparamos com a seguinte situação. Como o Rio de Janeiro está com um problema de ordem legal para aprovar renovação de incentivos fiscais, foi colocado na mesa simplesmente vamos retirar o Rio de Janeiro do CONFAS. Isso é real. Vamos retirar o Rio de Janeiro do CONFAS. Votamos, prorrogamos os benefícios, eram cerca de 80 e poucos, e depois a gente volta com o Rio de Janeiro. Na prática, eu digo, se eu sou país, que o Brasil é um país, na verdade, nós falamos tanto de país, o Brasil é um continente, com 27 estados, com 27 países. A realidade do Tocantins, senhor de São Paulo, não é a realidade daqui. Eu não tenho indústria lá. Eu quero levar a indústria para lá. E ninguém vai lá pelos belos olhos do governador, do secretário de Fazenda. Tem que ter incentivo. Então, é diferente. Há pouco tempo nós discutimos lá a isenção de querosene de aviação para Roraima, Boa Vista, porque, se não desse isenção, não teria voo para uma capital desse país. Brasileiros como nós. Então, é muito desigual. É muito desigual a coisa. Pois bem, ia passar a retirada do Rio de Janeiro, a gente provava e depois voltava ao Rio de Janeiro. Uma ilegalidade que clama por uma bênção divina. Eu pedi vista lá, como precisava ter unanimidade dos outros 26, eu pedi vista, não. Não, eu não aceito assim, vamos conversar. Depois se conversou, voltou atrás, teve uma reunião 3, 4 dias depois, a questão foi resolvida. Não é fácil administrar o tal do ICMS. O IVA vai resolver se continuarmos tendo para discutir questões de IVA unanimidade dentro do CONFAS ou do CONVIVA, não sei o nome que vai se dar, também não vai resolver. Também não vai resolver. Hoje se vota o PL, ou se acha que vota o PL, ou se acaba a República. Eu não sei o que está acontecendo em Brasília, não sei se as coisas estão normais lá, dos incentivos fiscais. Ótimo negócio, você faz para os incentivos fiscais, uma fotografia, aquilo que vale. Ótimo negócio, principalmente para os estados desenvolvidos, os que já têm indústria. Mas para estados que querem se desenvolver, não é bom negócio. Às vezes parece aquela impressão daqueles países desenvolvidos que desmataram, queimaram, mataram o índio, fizeram o diabo, né? E hoje vem pregar aqui no nosso país como é que se conserva o meio ambiente. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, nessa discussão tributária, não podemos ser hipócritas. A União, sim, tirou ao longo dos anos, recursos dos estados. Sim, o ICMS é um imposto hoje, desculpa o termo que eu vou usar aqui, um imposto prostituta, porque eu costumo dizer que até o porteiro do Ministério da Fazenda, às vezes, manda mais do que o secretário da Fazenda nele. Infelizmente, tem vários outros secretários de Fazenda que já estão respondendo por improbidade, por leis. A revelia do CONFAS foram aprovadas em suas assembleias legislativas, e não se resolve isso da noite para o dia. A solução adotada pelo CONFAS foi uma solução que entendemos como viável de aprovação para esse ano. Infelizmente, não se muda todo o universo de tributação, não se muda todos os impostos. Nós não estamos partindo para uma matriz zero, mas dentro de uma forma que dê para tirar os nossos credores das portas aí de quem tem que pagar as contas dos governos do Estado. De qualquer forma, não há solução fácil, não é fácil implantar a reforma tributária. Esse seminário muito bom, maravilhoso, esse debate, mas se tivéssemos há 20 anos atrás, não ia mudar muito os nossos discursos aqui. O que muda hoje é que o cenário de caos, de crise no país, favorece para algumas mudanças. Todas não. Todas não. Bom,
é isso. O reequilíbrio do federalismo oferece para a gente uma oportunidade real de recuperação a curto prazo da crise econômica. Se é o melhor caminho, não vou ousar dizer. Não vou ousar dizer, mas é o caminho apontado pelos secretários de Fazenda de todo esse país, a quem incoube a mim representar com muita honra nesse seminário. Muito obrigado.